No Nasuverso, o multiverso compartilhado pelas obras de Kinoko Nasu, embora existam seres chamados de vampiros, vampiros em si não são uma espécie, mas sim um termo geral para qualquer criatura que suga o sangue de outras criaturas vivas. Isso faz com que os vampiros do Nasuverso sejam um conceito bem complexo e diversificado, além de um pouco difícil de se explicar. Justamente por isso eu demorei tanto para trazer um vídeo sobre eles ou os apóstolos mortos, mas hoje eu vim para descomplicar isso definitivamente e responder a você o que eles são de um jeito fácil, a ponto de que quando você sair daqui conseguirá com facilidade identificar cada tipo de vampiro que existe no Nasuverso. Se você curtiu a ideia, não se esqueça de deixar o like já, se inscrever, compartilhar o vídeo e comenta outros tipos de vídeos que eu posso estar trazendo. Mas agora pega seu cafezinho, senta aqui comigo e bora, que hoje vamos entender os vampiros de Fate. No mundo de Fate, existem vários tipos de seres sugadores de sangue diferentes. Por causa disso, sugadores de sangue e vampiro se tornaram um termo genérico para classificar todos eles. Apesar de possuírem diferenças, na maioria dos casos, sugador de sangue e vampiro são apenas sinônimos em Fate, ou seja, significam a mesma coisa. A exceção vem quando um membro da igreja fala, pois eles são os únicos que diferenciam os dois. Para eles, vampiros são apenas os seres que eles têm como inimigos, e sugadores de sangue são todo o resto, que eles acabam não caçando. E como eu já havia dito no vídeo sobre a igreja de Fate, na realidade a igreja não tem de fato um motivo para caçar os vampiros. No entanto, eles usam a desculpa por causa de seus impulsos vampíricos, que os fazem atacar os humanos para beber seu sangue. Mas aqui mesmo eles se refutam, pois apesar de dizer isso, eles também admitem que não caçam todos os tipos de sugadores de sangue, o que mostra que no final é só uma desculpa, para eles poderem chamar os vampiros de herege e assim os caçar. Embora as espécies de vampiro na obra pareçam diferentes, existe algo em que todas têm em comum, ou pelo menos a maioria, que é a maldição da restauração. Essa é a habilidade que faz com que o corpo de um vampiro regrida ao longo do tempo ao seu estado original, sempre que recebe um ferimento. Como podem ver, não é bem uma regeneração em si, mas sim uma regressão do tempo. Essa habilidade também é ligada com as fases da lua, e à medida que a lua aumenta, o grau de lesão que pode ser reparado, bem como a velocidade da regressão, aumenta drasticamente. Por exemplo, Roa, no remake, não teria sido capaz de sobreviver ao Marble Phantasm de Arcueide se não fosse lua cheia, mas como era, sua regeneração estava no auge. Como já deve ter dado a entender, é na lua cheia onde os apóstolos mortos, os verdadeiros ancestrais e alguns outros tipos de vampiro acabam atingindo o auge de sua força. Agora que eu já expliquei o que são os vampiros em um conceito geral, vamos nos aprofundar nas espécies separadas e que se enquadram nesse termo. Como já dito, existem vários tipos diferentes de sugadores de sangue no Nasuverso, mas podemos separá-los em 4 categorias principais: os verdadeiros ancestrais, os apóstolos mortos, os lâmiros e os casos especiais. Primeiramente, vamos falar sobre os verdadeiros ancestrais. Os verdadeiros ancestrais são considerados existências únicas, mesmo entre os vampiros. São espíritos da natureza encarnados, sendo classificados como elementares, ditas serem as espécies sugadoras de sangue originais, criadas pelo próprio planeta. Eles são criaturas vampíricas desde o nascimento, ao contrário dos apóstolos mortos e outras espécies sugadoras de sangue. A raiz de sua sede de sangue é mais psicológica do que física, já que eles não têm realmente a necessidade de beber. Além disso, por fazerem parte da natureza, eles podem usar o Marble Phantasm para mudar o mundo e a realidade ao seu redor, de acordo com seus pensamentos. Eles podem ser classificados como um tipo de fada maior, e é impossível se tornar um através do Magicraft. Dizem que eles são espíritos de classe planetária, uma classificação mais alta que os espíritos divinos. Ao receberem o apoio do planeta, pode-se dizer que os limites de suas ações são os limites da própria natureza. Origem. Em um momento indeterminado do passado, Gaia, a vontade do planeta, sofreu com os ataques indiscriminados dos seres humanos, que destruíam a natureza por motivos egoístas e corruptos. Como na época ela não tinha meios para se defender dos humanos, Gaia enviou um pedido de ajuda aos demais corpos celestes, e aquele que primeiramente atendeu o apelo de Gaia foi Brandstud, da Lua Carmesim, que ofereceu um acordo com o planeta. Em troca de poder viver na Terra, a Lua Carmesim permitiria a criação de um mecanismo de autodefesa para o planeta, baseando-se nele. Gaia aceitou o acordo e assim nasceram os verdadeiros ancestrais, como um sistema de defesa do planeta contra os humanos, criados com o propósito de devolver o planeta a seu estado original. Impulso vampírico. Embora tenham nascido da natureza, assim como qualquer outro espírito, os verdadeiros ancestrais são fundamentalmente cópias do Type Moon, Lua Carmesim, com mentes e corpos modelados a partir dos humanos, feitos sob o princípio de que seria melhor para eles se parecerem com aqueles
aqueles que eles deveriam governar. No entanto, por terem traço de ambos, os verdadeiros ancestrais nasceram com alguns problemas, como o desejo de proteger os humanos, que não foi algo planejado, além da terrível falha do Type Moon, seu impulso vampírico, um impulso puramente psicológico, que os leva a sugar o sangue de outros seres vivos. Diferente de outros tipos de vampiro, não é que eles precisem beber sangue, mas têm vontade. Não há como impedir definitivamente esse impulso. Assim, os verdadeiros ancestrais precisam dormir durante a infância até que estejam maduros o suficiente para terem autocontrole. A partir daí, os verdadeiros ancestrais devem usar seus próprios poderes para manter os impulsos vampíricos sob controle. E por isso, embora tenham a capacidade de até mesmo manipular a natureza, eles nunca lutam a 100%, pois a maior parte de seus poderes já está sendo usada para se conter. O maior exemplo de verdadeiro ancestral que temos dentro do Nasuverso é a Arcueide Brandstud. Se quiser saber mais sobre ela, basta procurar tudo sobre Arcueide. E agora vamos falar sobre os Apóstolos Mortos. Os Apóstolos Mortos são humanos que se tornaram vampiro pelo uso de magia, como a Van Fen, embora isso seja raro, ou mais comumente, se tornaram vampiros após serem mordidos por um verdadeiro ancestral ou serem transformados por outro apóstolo morto. Entre as várias criaturas que se enquadram na categoria de vampiro, os Apóstolos Mortos são a espécie mais numerosa. Eles são os principais alvos dos executores da igreja, que buscam exterminá-los por serem uma ameaça à humanidade. Origem: os Apóstolos Mortos originais foram criados para atuar como contramedidas no caso de um verdadeiro ancestral ser dominado por sua sede de sangue. Ao invés do verdadeiro ancestral sair atacando e massacrando os humanos para se alimentar, eles deveriam beber o sangue de um apóstolo morto, que agiria como uma espécie de bolsa de sangue. Assim, em troca de perderem seu livre-arbítrio, se tornarem uma ferramenta para aliviar os impulsos vampíricos de um verdadeiro ancestral, agindo como refeição de emergência, esses indivíduos receberiam poderes e longevidade semelhante aos de seus mestres. No entanto, o que eles receberam ainda era uma forma falha de imortalidade, pois, diferente de um verdadeiro ancestral, foi logo descoberto que eles precisavam sugar o sangue de outros seres vivos para poder sobreviver, ou então os apóstolos mortos acabariam morrendo. Eles também possuem um impulso vampírico, que os leva a sugar sangue de outros, mas diferente dos impulsos vampíricos dos verdadeiros ancestrais, eles têm a necessidade física de sugar o sangue para manter seus próprios corpos, e o resultado de sugar repetidamente o sangue de humanos foi o surgimento de um sentimento de superioridade no coração dos apóstolos. Isso acabou dando origem a um sentimento de rebelião contra seus senhores, o que levou os servos a encontrar uma maneira de se fortalecer e superar o controle mental, assim conseguindo escapar dos verdadeiros ancestrais e iniciando uma rebelião contra eles. E foi a partir dessa rebelião que eles ficaram conhecidos como os Apóstolos Mortos. Os Apóstolos Mortos começaram a aparecer com frequência na história do mundo por volta de 20 a 100 anos depois de Cristo. Embora os Apóstolos Mortos sejam independentes e individualistas por natureza, existe um tipo de grupo que governa entre eles, conhecido como os 27 Apóstolos Mortos Ancestrais. Existem duas crenças e teorias sobre como o grupo foi formado. Uma delas diz que eles são os Apóstolos Mortos originais que escaparam dos verdadeiros ancestrais. A outra diz que eles são uma coleção de personagens sugadores de sangue muito estranhos, mas extremamente poderosos. Em Fate Grand Order, no Lost Belt sul-americano, também existe uma espécie de apóstolo morto Dein, criados por Camazotes. De acordo com Tepeu, eles são tumores malignos da selva, que caçam animais ao seu redor para convertê-los em energia. Existem algumas diferenças bem grandes entre os apóstolos mortos e os verdadeiros ancestrais. Além de serem mais fracos e terem a necessidade de se alimentar para permanecer vivos, para que eles possam transformar outras pessoas em um apóstolo morto, é necessário que ele sugue o sangue do humano e substitua pelo seu, passando então a maldição do vampirismo e fazendo com que suas vítimas agora renasçam como vampiros, sob o controle de seu senhor. A maldição do vampirismo é dividida em várias classes, de acordo com a profundidade e força que ela atua no ser. O nome de cada classe foi criado e dado pela igreja para poder classificar o nível de poder de cada apóstolo morto. Após isso, o nome de cada classe também se tornou uma terminologia comum no mundo da Magicraft, e os próprios apóstolos mortos os aceitaram, e veem a profundidade da maldição e as classes como um sistema de castas, de posição social na sociedade vampírica. Basicamente, quanto mais profunda a maldição estiver em um apóstolo, mais forte e importante ele será. Os apóstolos de 1 a 3 são escravos, os postos de 4 a 5 são subordinados, os postos de 6 a 11 são vampiros nobres. Um exemplo de como a profundidade da maldição pode afetar um vampiro
vampiro é os efeitos no próprio sangue do vampiro. Um sangue de um vampiro contém éter, que detém o poder de materializar e se transformar em qualquer coisa que quiserem, mas é limitado à forma que sua alma assume. No rank 5, a maldição vampírica é tão profunda no sangue dos vampiros que lhes permite manifestar poderes especiais derivados de seu criador vampiro. Ou seja, é possível que um apóstolo morto herde os poderes de sangue de seu criador dependendo da profundidade da maldição. A Dra. Aranque desenvolveu uma droga especial conhecida como ideia réplica, que força a transformação vampírica de qualquer humano, mesmo que normalmente ele não fosse capaz de se transformar em um apóstolo morto. Além disso, doses adicionais dessa droga aceleram o processo de desenvolvimento, fazendo com que ele suba as classes e a profundidade da maldição, ignorando estágios inteiros de crescimento, fazendo com que ele se torne cada vez mais forte. No entanto, ocorre um risco aumentado de overdose letal com cada estado que é pulado, podendo até mesmo fazer com que um vampiro se desintegre se o seu desenvolvimento for acelerado demais. Norikita Emiya desenvolveu uma poção com propriedades semelhantes em Fate Zero, como parte de sua tentativa de alcançar a raiz. Também foi dito que quando um humano se torna um vampiro, seu corpo muitas vezes se transforma na forma mais bonita que o humano podia imaginar, um processo que pode mudar tanto a idade física aparente quanto também as características físicas do vampiro. Eles se tornam uma obra de arte erótica, com a que qualquer humano comum não pode se comparar. Como já dito, a aparência exata depende dos ideais do recém-transformado vampiro. No caso de Noel, seu corpo regrediu para se assemelhar a seu corpo de 14 anos, e seu cabelo mudou de cor para que ela pudesse se tornar a forma que ela mais considerava bela. O maior exemplo de apóstolo morto que temos no Nasuverso é Roa. Passando para a próxima espécie de vampiros, temos os Lâmiros. Os Lâmiros são uma espécie de fantasma vampiro, cujo nome é derivado do termo mediterrâneo para lâmia. Eles são mais semelhantes à representação fictícia e estereotipada de um vampiro, e são bastante diferentes dos apóstolos mortos e verdadeiros ancestrais. Eles são criados a partir de mitos e lendas, ao invés de usar o Magicraft, beber sangue de um verdadeiro ancestral ou ser transformado por um apóstolo morto. Os Lâmiros bebem sangue e podem lançar feitiços. Eles também possuem inteligência humana e uma velocidade e força, além de capacidade regenerativa de uma espécie fantasmagórica. Eles também demonstraram serem capazes de se fortalecer, absorvendo núcleos espirituais de servos, mas infelizmente temos poucas informações sobre eles, já que só conhecemos um indivíduo dessa espécie, que seria o Wolfgang Faustus, o principal antagonista de Fate Labyrinth e o maior exemplo de Lâmiros conhecido. E agora vamos para os casos especiais. Primeiramente, vamos falar sobre os servos vampiros. Como todo jogador de Fate Grand Order sabe, existem muitos servos que são vampiros, mas eles não são verdadeiros ancestrais, nem mesmo apóstolos mortos. Isso ocorre porque eles são casos especiais. De forma bem simples, como todos sabem, os servos são pessoas importantes que deixaram seu nome na história e podem ser invocados para participar das guerras do Graal. O caso dos servos vampiros ocorre quando o nome de uma pessoa ao longo da história se mistura com o folclore dos vampiros, e as pessoas acabam lembrando daquela figura histórica mais pelas suas lendas sobrenaturais do que pela sua própria história real. Por exemplo, temos Vlad III e Elizabeth Báthory, que além de suas importâncias na história, também são lembrados por seus lados mais sobrenaturais e fictícios. Elizabeth ficou muito conhecida pelos mitos de que ela se banhava em sangue e pelo nome Condessa de Sangue. Sua história se misturou com o ocultismo dos vampiros, fazendo com que ela fosse invocada como um. O mesmo vale para Vlad, cuja lenda se misturou com os contos do Conde Drácula, fazendo com que ele ficasse até mesmo mais conhecido por essa história. Além dos servos vampiros, também temos Akira Tonho, que demonstrou características de um vampiro, mas é chamada de aquela com traços demoníacos. Brishizan, que embora sua espécie e natureza exata sejam desconhecidas, foi chamado por Touko Ozaki de imitação de vampiro. Baoban Sif, uma fada vampira, e ela se encaixa um pouco na categoria de servo vampiro, já que ela só é uma vampira porque a lenda da fada que ela representa é uma fada feminina contada nas lendas escocesas, que dizem aparecer à noite para drenar a força vital e então matá-las. Por suas semelhanças aos contos de vampiros e até a confusão que as pessoas têm com essa fada com espécies de vampiro, ela acabou se tornando uma fada vampira. Camazotz também se enquadra na categoria, igualmente a Baoban. A Hinako Akuta é um caso especial, pois ela é basicamente uma verdadeira ancestral, mas também exibiu pequenas coisas diferentes. A Medusa, Euralia e a Seteno são classificadas como membros dos sugadores de sangue, porque a maneira mais eficiente para elas ganharem energia mágica é beber o sangue. O Ort, o Type Mercury,
tem a capacidade de simular parcialmente as criaturas que ele devora, e ao consumir um apóstolo morto, ele acabou ganhando propriedades vampíricas. A Sion, Etanan, Sokari suga sangue, mas não é considerado uma vampira. E existem também alguns outros menos conhecidos, ou que eu possa ter esquecido. Mas esses são os vampiros do Nasoverso. Obviamente há mais informações sobre cada tipo, mas eu foquei no importante para que você fosse capaz de entender os vampiros e assim conseguir distingui-los. Se quiserem um vídeo específico para alguma das espécies, comentem aí embaixo. Comentem se tiverem ficado com alguma dúvida também. Se gostaram, não se esqueça de deixar o like e se inscrever. Considere virar membro para ajudar o canal a continuar. Mas era só isso mesmo, então valeu, falou, fui!